Olá, meus amados, meus irmãos, meus amigos, muito bom dia, graça e paz. Assim, então, juntos vamos seguindo aqui com a nossa porção diária da palavra e quero saudá-lo onde você estiver, que você tenha um dia frutífero, produtivo, muito abençoado hoje na presença do Senhor. Quero ler com você o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 47, está escrito: porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Amém. O apóstolo Paulo tinha como realização de ministério, quando chegava numa cidade, após ali ter sido enviado pela igreja de Antioquia, ele chegava na cidade, procurava a sinagoga, e ali então ele ia debater com os judeus, e ali provar que de fato Jesus, o Messias, era o Cristo. E diante disso, então, a palavra de Deus, que o livro de Atos diz que os judeus o rejeitavam. Os judeus, na verdade, começam a persegui-lo. E é justamente nessa condição que ele diz: olha, eu deixo vocês e vou para os gentios. E a partir daí, então, o versículo que nós lemos, que o Senhor determinou para que ele fosse luz para os gentios, para pregar a salvação. E o apóstolo Paulo, então, ele se volta aos gentios e ele começa propagando o evangelho, anunciando em cada cidade, alcançando pessoas. E aqui o texto, de forma tão específica, fala que para que Paulo pudesse alcançar os gentios com a mensagem da salvação, era necessário que ele, então, compreendesse alguns desafios que ele teria que romper, que vencer. O desafio geográfico, que ele tinha que se deslocar de uma cidade a outra, muitas vezes uma cidade mais distante, e ele fez a primeira, segunda, terceira viagem missionária, um percurso, na verdade, muito grande, mas ele fez. Também a questão étnica, nós temos aí a realidade da composição dos grupos, os povos que estavam ali misturados, e ele deveria alcançar todas as pessoas, porque a ordem do Senhor era para até os confins da terra. Podemos entender que era também uma realidade, um desafio religioso, a questão judaica, a questão das religiões lá de mistério. Então, se nós temos aqueles que estavam envolvidos com diversas situações ou diversas questões religiosas, e Paulo também tinha esse desafio, deveria enfrentar essa realidade. E em meio a muitas oposições, que ele teria então que romper para poder prosseguir. Com certeza, o maior embate do apóstolo Paulo era também a questão do desafio espiritual. Uma opressão, uma ação satânica, questões que tentavam de todo jeito impedir que as pessoas ouvissem o evangelho e fossem salvas. Da mesma forma, nós temos hoje, Hoje nós temos outros desafios ainda, porque estamos separados no tempo há 2000 anos da história, 2000 anos do Novo Testamento. Se nós pegarmos lá os textos mais antigos, 3.500 quilômetros, 3.500 anos de história, em que o texto foi escrito, que o povo viveu nessa condição. Então, nós estamos distantes no tempo em relação a eles. Podemos pensar na questão da língua, o hebraico, do grego, podemos pensar na questão filosófica, a visão de mundo naquele momento, a visão de mundo nossa hoje, podemos pensar na questão também geográfica. Hoje nós temos aí países, regiões, os continentes, para que sejam alcançados. Então, um desafio também. Então, hoje nós temos muitos desafios. Pensarmos que nosso país, nós temos aí diversos grupos étnicos aqui habitando entre nós. Nós temos a questão social, difícil também, um grande desafio para nós. Temos a questão espiritual, quando a gente pensa que para muitos o nosso país é um país cristão, mas pelo contrário, sabemos que uma multidão, milhões de brasileiros estão perdidos, sem Cristo, sem salvação. Então,
há uma opressão muito grande e nós temos que enfrentar estes desafios e proclamar a palavra de Deus. Paulo, então, ele diz claramente a ordem do Senhor: eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Se você analisar regiões, né, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, né, você pode entender que também são os confins da terra. Né, pessoas que estão precisando de Jesus e precisando da salvação. É nossa responsabilidade. Vamos ultrapassar, romper os obstáculos, vamos enfrentar os desafios e vamos completar a missão. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra e obrigado, Deus, pelo ministério extraordinário de Paulo, quando ele se volta para os gentios e ele se torna o grande missionário, Deus, alcançando tanta gente. Obrigado, Deus, pelo exemplo deixado para nós, quando precisamos fazer a nossa parte neste tempo. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, meus irmãos. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Um abraço para você, um dia de paz. Até amanhã, se Deus permitir.